Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, epístola a qual escreveu o apóstolo Paulo. O livro de Romanos, ele é um tratado teológico que Paulo escreve para resolver algumas questões ali na igreja de Roma, e tem muitas riquezas nesse texto. Romanos capítulo 5, livro de Romanos capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Eu tenho sido muito motivado por Deus a estudar sobre a maturidade cristã e o que torna um cristão maduro, né? Eu tenho buscado isso na minha vida, não que eu já tenha encontrado, mas busco com muita força. E esse é um texto que me leva a crer como a gente consegue ser um pouco mais maduro na nossa fé. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, aqui está a tua palavra, eis aqui o teu povo. Pai amado, eu sei que se depender da minha pessoa, a palavra sai vazia, a palavra não tem eficácia e não gera transformação. Mas se o Senhor ungir com teu Espírito toda a palavra que sai da minha boca, eu sei que fará diferença nesta igreja. Eu sei que impactará essa igreja, porque o que transformará não é a palavra que sai da minha boca, mas a unção do teu Espírito. Eu te oro para que a tua unção nos alcance nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar. Você hoje agradeceu a Deus pela sua salvação? Hoje você chegou até a Cristo e agradeceu pelo fato de você ser salvo? Nós temos uma vida corrida, né? Nós aqui levamos a nossa vida e temos muitas coisas durante o nosso dia para resolvermos, mas nem sempre temos conseguido tirar um tempo da nossa vida para falar assim: Deus, obrigado. Obrigado pela sua salvação em nós. Mas eu quero iniciar esse momento te fazendo pensar o que você ganhou com a sua salvação. Será que a sua salvação, quando você ganhou ela, porque você ganhou, foi de graça, foi um presente de Deus a sua salvação. Quando você ganhou a sua salvação, o que de fato você ganhou? Você ganhou apenas um ticket para entrar no céu? Você ganhou um vale de transporte para quando Jesus vier buscar a igreja, você vai mostrar o vale e vai falar assim: pronto, agora entreguei o meu vale que eu ganhei quando eu aceitei Jesus, agora estou subindo. Será que a sua salvação é isso? Eu espero que, por mais que pareça, e às vezes vivemos como se fosse, você não acredite que seja isso. Aqui no verso 1, Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé. Então, esses justificados, entendam, é esse vale, esse voucher que você tem, é a sua justificação. Agora, porque você é justo, você pode herdar o reino. Então, o que Paulo está dizendo é: agora que nós somos justificados, ou seja, estamos justos e o reino é para os justos, agora que estamos justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, às vezes a gente não percebe que a salvação é só a primeira parte da bênção de Deus nas nossas vidas. Uma das coisas melhores que pode existir entre você e Deus é esta paz.
Quando eu e você percebemos que a nossa paz com Deus agora é verdadeira, muitas coisas na nossa mente não podem mais fazer sentido. Então, algumas afirmações, às vezes até algumas indagações, vêm à nossa mente, como se a gente falasse assim: o que é que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, será que Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Será que Deus está pesando a mão pelaquilo que eu fiz? Essas perguntas, elas não fazem mais sentido. Essas perguntas não fazem mais sentido porque hoje você tem paz com Deus. Quando eu e você, mediante a fé, temos paz com Deus, a gente precisa começar a perceber que a nossa vida não é mais sobre pagar as consequências dos nossos atos. Eu lembro que no EBD isso deu bastante burburinho quando a gente tratou sobre isso, sobre como o fato da nossa salvação ter acontecido nos livrou das consequências dos nossos pecados. Jesus purificou, te justificou de todos os pecados que você tinha cometido. E Ele está disposto a continuar perdoando, porque Ele reservou isso para você lá na cruz. Então, quando você tem paz com Deus, todas as consequências da sua vida, todas, elas já foram purificadas na cruz. Só que falar isso para um povo que tem uma tia doente, um filho que dá problema, uma mãe que você ora e não é curada, uma prima que é bastante problemática, começa a parecer descolado da realidade. Parece começar a descolar da realidade, você olhar para as consequências que você está colhendo dos seus frutos, as consequências que algumas pessoas estão colhendo dos seus frutos, e vir alguém aqui e falar assim: mas essas consequências já foram pagas na cruz. Parece que a realidade não bate com essa explicação. Uma vez eu estava viajando com uma irmã, e a irmã falou que ela teve uma visão de Deus, uma percepção da natureza, que ela sempre viajava por um campo, e aí uma vez plantaram milho no campo, e aí quando ela passou, ela falou: pô, esse solo aí, o milho vai pegar tudo, não vai poder mais plantar nada. Aí depois tiraram o milho, e aí depois que ela passou por outra vez naquele lugar, tinham plantado outra coisa. E aí ela pensou assim: rapaz, muitas vezes a nossa vida é assim, a gente planta uma coisa, depois colhe, mas Deus pode fazer algo novo. Irmãos, ter paz com Deus é você entender que todas as consequências dos seus pecados ficaram na cruz. E essa fé que isso é verdade vai tirar o peso, acredite, das costas de muita gente. Aí você pode falar: então eu posso continuar pecando? Não, né? Evidentemente. O que a gente precisa entender é que quando você estava no tempo da ignorância, você sofria as consequências do seu pecado, mas depois que você aceitou Jesus, hoje você tem paz. Só que, como eu tenho falado, né? Quando a gente começa a observar isso no nosso dia a dia, parece que isso fica descolado com a realidade. Então Paulo agora, ele quer tratar o porquê parece descolado com a realidade. Aqui no versículo 2, só para continuar o versículo 1, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que Paulo está tratando aqui, não necessariamente o que eu falei, mas o que Paulo está tratando aqui é que agora que temos a salvação por meio de Jesus Cristo, podemos esperar o fato que essa salvação será completa. Então, como eu perguntei a vocês no início, será que a sua salvação foi só no início? Só foi para ter um voucher para você ir para o céu? Será que é só para você mostrar Jesus lá e falar assim: pronto, eu posso entrar no céu? Ele está falando: não, isso é verdade, mas não é só isso. Vocês agora que são justificados e têm a esperança da glória, têm paz. Aí o livro de Romanos é basicamente Paulo dando algumas informações teológicas e as pessoas contrapondo ele e ele continuando fazendo a retórica. No livro de Romanos, a forma de escrita de Paulo é quase toda em retórica. Ele fala uma coisa,
Aí alguém pode falar, mas se você fala isso, por que isso? Aí ele continua, então é isso, isso e isso. Paulo faz muito isso no livro de Romanos. Então, depois que ele fala que agora temos paz com Deus, alguém pode perguntar, Claudino, ou Paulo no caso, eu tenho paz com Deus, e por que eu ainda tenho tanta tribulação? Deus é soberano. Deus, ele está com tudo sobre a sua mão. A gente costuma dizer que não cai uma folha sequer da árvore, se Deus assim não permitir. Porque ele é todo soberano, todo poderoso e todo bondoso. Aí eu falo para as pessoas, Paulo no caso, dizendo para as pessoas, olha, agora você tem paz com Deus. Aí o que é que vem na mente da pessoa? Não faz sentido. Eu estou vivendo tanta tribulação. Quantos de vocês já não pensaram isso? Pelo menos eu já pensei. Rapaz, por que tanta coisa acontece comigo? Todo mundo que é crente passou por isso. Você já deve, se não você, mas você já deve ter escutado alguém falar assim, rapaz, parece que quando eu não era crente era mais fácil. Se não você já deve ter escutado alguém falar isso. E aí Paulo vai trabalhar isso agora no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí você está aí em uma vida, mesmo crente, passando por bastante tribulação, e a primeira pergunta que você faz é, se eu tenho paz com Deus, por que eu estou passando tribulação? Porque Deus quer te fazer crescer na perseverança. E talvez você possa não entender porque Deus quer que você tenha perseverança, e a gente vai chegar lá, mas lembre-se de uma passagem que Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu quero abrir um entendimento para vocês, para que vocês percebam como as tribulações que Deus nos faz passar, a gente precisa começar a olhar com outros olhos, não com olhar de fuga, não com olhar de, eu não quero passar por isso, mas se alegrar quando você estiver sendo atribulado. Você pode falar, é possível? Só é possível por causa do Espírito, mas é possível. E como é que eu te oriento a ver desta maneira? Entenda que o reino é algo muito precioso. Entenda que o reino é algo reservado para os justos e para os santos. E Deus não quer dar esse reino para quem não dá valor a este reino. O reino vai ser dado para quem dá valor ao reino. Então, Deus, na sua soberana sabedoria, na sua infinita sabedoria, vocês podem até pensar que não, mas depois leiam a Bíblia e eu quero abrir isso hoje para vocês. Deus, ele vai colocar espinhos no caminho para que você alcance a salvação. Que espinhos são esses? A tribulação. E por que esse espinho está lá? Porque Deus quer saber se você quer mesmo o céu. Deus ele está te provando, está te experimentando, para saber se você quer mesmo chegar lá. Deus, se você ler Jesus, você vai observar que Jesus, ele fala que a porta está aberta, mas a porta é estreita. Não pensem, às vezes a gente pensa isso, que o céu é tão convidativo que Deus vai deixar qualquer pessoa entrar. Às vezes a gente fica com esse pensamento de que Deus ama tanto todo mundo, que Deus vai fazer de tudo para você entrar. Ele vai fazer de tudo para você entrar, menos diminuir o padrão para que você possa entrar. É por isso que a Bíblia fala que a porta da salvação é estreita. Porque, pense comigo, Deus podia salvar todo mundo. Podia. Claro que a gente vai se esbarrar em alguns problemas teológicos, mas se ele é todo poderoso, ele podia salvar todo mundo. Então ele podia falar assim, entra do jeito que você está. Observe, entrar na igreja é uma coisa, entrar no céu é outra. Entrar na igreja venha do jeito que você está e aqui Deus vai te purificar. Isso é entrar na igreja. Mas no céu não funciona assim. No céu existe um processo de santificação. E aí tudo isso é para que você comece a perceber que tem como você se alegrar na tribulação. É quando você é provado, quando a tribulação vem na sua vida, é que você prova para si e para Deus que você quer mesmo morar com Ele eternamente.
A gente começa a ver isso lá na vida de Abraão, quando Abraão, ele é pedido uma adoração de maneira altíssima, que é o filho do amor de Abraão. Lembrando que Isaac não é o primeiro filho, Isaac é o segundo filho, mas é o filho do amor de Abraão. E aí Deus pede Isaac. Para Abraão, ele pega Isaac e decide no seu coração de entregar. Se ele já tinha decidido no coração, Deus podia falar assim, ó, não, ele decidiu no coração, ele vai me dar, então não precisa passar por isso. Não. O que é que Deus faz? Deus permite que Abraão pegue Isaac e siga por 3 dias caminhando para levar ele para o local de holocausto. Quando ele coloca a criança na pedra, amarra a criança, quando ele vai matar a criança, aí o anjo grita, não, Abraão, pare. Deus, ele permitiu todo o sofrimento psicológico de Abraão, todo o sofrimento mental de Abraão, para que ele provasse que ele era digno de ser chamado pai de multidão. Então, essa tribulação que Abraão passou, é uma tribulação extensa, imensa, mas Deus, ele estava provando Abraão. Aí você pode falar assim, com certeza você já deve ter se perguntado, mas Deus não já sabia? Sim, mas talvez Abraão não sabia. E se Abraão soubesse, vocês não sabiam. Lá em Efésios fala que Deus fez tudo o que fez com a igreja para mostrar no tempo vindouro a sua excelente sabedoria. E o que é que isso quer dizer? Toda essa tribulação que a gente está passando é para você dizer para Deus, para si e para a nuvem de testemunho que você quer mesmo morar com Deus. Eu assisti um filme que tinha uma conversa entre um ateu e Jesus, né? Claro que é um exemplo. Entre um ateu e Jesus, e o ateu falava assim, ô Jesus, se você existe mesmo, por que você não leva todo mundo para o céu logo? Aí Jesus respondeu, você não quer viver comigo 80 anos, você vai querer viver comigo a eternidade? Então, todas essas tribulações que Deus coloca é para que você prove primeiro para Deus, depois para si e depois para a nuvem de testemunho que sim, eu quero o céu. E aí, quando você passa por essa tribulação, com essa mentalidade, sabe o que acontece? Você se alegra. Porque você olha para a tribulação e diz, isso aqui só está provando que eu amo verdadeiramente esse Deus. Quando você tem um filho, e aí o filho está chorando de madrugada, você não vira e deixa ele lá dormindo, ele lá chorando. Ah, deixa chorar, se morrer, morreu. Você não faz isso. Sabe o que você faz? Você levanta, pega o filho, cuida, perde o seu sono em amor do sono dele. Aí se ele dormir, você vai dormir. Sabe qual é o nome disso? A tribulação que prova o amor. Você nunca vai provar o seu amor por ninguém na bonança. O amor é provado na tribulação. Imagine, a pessoa é riquíssima e todos os amigos deles estão com ele. Aí os amigos falam, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Rapaz, você é o melhor amigo que eu tenho. Rapaz, você é meu brother, você é meu brother, você é top. Aí ele fica pobre, doente, de cama. Sabe quem é que fica do lado dele? Quem ama. E aí, isso é muito claro para nós entre os humanos. Para Deus é pior ainda. E como Deus é um ser santo e maravilhoso, provar o amor para Ele não é essas coisas que a gente faz aqui. Provar o amor para Deus não é simplesmente levar ali na lanchonete como faríamos aqui. Não é simplesmente dizer que te amo como faríamos com o humano. Provar o amor para Deus é, por mais que você esteja na tribulação, você olhar para Ele e falar assim, ó, se eu preciso passar por isso, para viver uma eternidade ao seu lado, eu passarei feliz. E aí, Paulo explica como você pode passar glorificando a Deus na tribulação. Porque a tribulação produz perseverança. Ou seja, eu continuarei aqui porque eu te amo. Eu continuarei aqui porque eu quero meu prêmio. Eu continuarei aqui porque eu sei que no final vai valer a pena. Você já viu algum irmão que deixou a igreja por causa de tribulação? Agora, se ele deixou a igreja por causa da tribulação, ele merecia o céu?
abriu mão de estar com Cristo porque não aguentou um pouquinho da dor terrena, você acha que o valor do céu era para ele? E eu e você pode falar assim, o céu é de graça. Não, a salvação é de graça. O reino do céu custa tudo. Então, para ter acesso ao céu, Deus manteve as tribulações. Aí no versículo 4 ele fala, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Irmãos, a palavra experiência no português não dá esse sentido, mas a gente pode até entender, mas quando Paulo usa a palavra experiência aqui, ele está tentando usar, ele está comunicando com aquele povo uma outra coisa. A experiência aqui é tipo aquela aprovação de quem sabe o que está fazendo. Imagine uma pessoa que saiu da faculdade agora e uma pessoa que está trabalhando na área há 10 anos. Aí você chega, os dois estão ali fazendo uma coisa. Só que o que está lá no serviço há 10 anos, ele faz muito mais rápido, porque ele tem experiência. Ou seja, ele foi provado, até ser aprovado naquilo. Então, essa experiência que Paulo está falando, é essa aprovação de quem passa por um processo. Então, o que Paulo está dizendo é, olhe, essa tribulação que você está passando vai te fortalecer, gerando perseverança. Quando você tiver perseverança, agora você vai conseguir ter experiência. E para que você ter experiência? Ele fala para que você tenha a esperança. Irmãos, a gente não sabe diferenciar muito a fé da esperança. A fé, biblicamente falando, tem várias formas de entender a fé, mas tem a fé específica, é você olhar e acreditar que aquilo é verdade. Eu acredito que aquilo é verdade, pronto. Esperar é esperar que aquilo vai acontecer. Então, eu e você podemos até ter fé de que Jesus morreu na cruz, de que ele nos salvou, mas o que é ter esperança é acreditar que tudo isso que ele nos prometeu vai acontecer. E o homem que é experimentado na perseverança e na tribulação vai ter cada vez mais firme as promessas celestiais. É por isso que os apóstolos, eles conseguiam manter firme totalmente nas suas tribulações, porque a esperança do que aquela promessa é verdadeira era firme no coração deles. Então, quando eles eram provados pela tribulação e eles eram consolados pelo Espírito, eles sabiam, isso que me prometeram é verdade. Quando você estiver passando por qualquer tribulação, qualquer uma tribulação, não se questione mais se é consequência do seu pecado, pois justificados fomos e com ele temos paz. Mas agora nas suas tribulações você vai se gloriar e vai dizer, Deus, me ajuda a permanecer perseverante, a ser aprovado, para que seja forjado em mim uma experiência, uma esperança verdadeira. Às vezes, e acreditem, muito das pessoas que você vê aqui frequentando a nossa igreja, eu estou falando da nossa igreja, não tem a esperança firme no céu. A gente pode falar de outras igrejas, mas vamos falar da nossa. Então, às vezes parece que a gente está vivendo o evangelho para esta terra. E por que para esta terra? Porque quando vem tribulação, parece que Deus não está mais ali. Eu estou chateado com Deus porque eu tenho orado, não tem resolvido. Essa é a esperança verdadeira? Essa é a esperança fiel? Irmãos, a Bíblia, no Novo Testamento, ela está cheio de histórias sobre perseveranças e tribulações. Porque ele estava explicando isso no Antigo Testamento, mas a gente não gosta de olhar para esse âmbito. Você olha para José e você não vê o tempo que José passou como escravo na casa de Potifar, como preso ali na prisão, como esquecido. Você só olha pelo processo dizendo assim, rapaz, depois do sofrimento, José virou governador. Você não olha o fato de que Daniel, ele foi um cativo, ele estava debaixo do rigor de outras pessoas, ele estava sofrendo perseguição pela liderança de Nabucodonosor, para depois ele ser elevado ao maior nível de governador. Então a gente pula
do momento para o sofrimento para o momento da glória no Antigo Testamento. Só que agora que somos o povo que estamos no momento de tribulação, de sofrimento, a gente fica esperando ser o José e o Daniel da época da glorificação. Só que a época da glorificação da igreja não é na terra. Então, todo aquele sofrimento que você viu José passando, que você viu Daniel passando, que você viu Davi passando, para que acontecesse essa glorificação, esse sofrimento todo é o nosso tempo atual agora. Então, a nossa glorificação, e eu sei que vocês sabem disso, não é na terra. O tempo de você viver a bonança não é na terra. Então, às vezes a gente fica pensando assim, ó, se eu servir a Deus, eu terei o melhor desta terra. Irmãos, não é esta terra, é a nova terra, é o novo céu. E eu sei que às vezes parece contraproducente pregar isso, porque eu sei, meus irmãos, que se a gente ficasse pregando que Deus ia dar bênção, que Deus ia tirar você dessa tribulação, que isso ia sumir, eu sei que os nossos cultos de quarta-feira estariam maiores, teria mais gente aqui. É claro que isso ia acontecer, mas isso é contraproducente, porque não gera cristão maduro. Não gera cristão que glorifica a Deus na tribulação. Não gera cristão que glorifica a Deus na perseguição. Então você acha que só tinha 4 judeus ali, ali na Babilônia? Porque na Babilônia 4 judeus não se curvaram para a imagem de Nabucodonosor: Azarias, Misael e Ananias e Daniel. Mas só tinha 4 judeus? Não. Vários judeus se curvaram à imagem de Nabucodonosor com medo de serem mortos. Quantas pessoas na nossa igreja têm se curvado para imagens de Nabucodonosor com medo de perder bênçãos materiais? Quantas pessoas têm se curvado à imagem de Nabucodonosor para que passe sem tribulação nessa peregrinação? E você acha que essas pessoas que estão passando por isso, que estão abrindo mão de passar pela tribulação de Deus para ter uma bênção material, Deus está aprovando? Então, meus irmãos, quando Paulo fala que, olhe, a sua tribulação, o seu sofrimento não foi porque você pecou lá atrás, porque justificado você foi e por isso você tem paz com Deus. É tão difícil levar a minha vida, Galdino. Não é Deus. Não é consequência do seu pecado. É difícil ouvir isso? É difícil. Porque às vezes a gente vê pessoas que estão sofrendo e você liga o sofrimento ao ato anterior, mas você tem paz com Deus. Isso é se você tem. Agora, se você tem paz com Deus e a tribulação Deus permitiu, o que você precisa fazer agora é se gloriar na tribulação, para que seja gerada em você perseverança. E sendo gerada perseverança, você seja aprovado na experiência. E sendo aprovado na experiência, você possa ter uma esperança verdadeira de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o versículo 5, ele diz assim, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, eu já falei aqui, no mês passado, eu só sei que você é crente de verdade. Eu só sei que você é crente de verdade se você já passou por alguma perseguição na igreja. Se você nunca passou por perseguição na igreja, acredite, você não está sendo crente de verdade. Tem alguma coisa errada com você. Crente de verdade já passou por alguma perseguição. Algum líder já te tratou mal, algum grupo já te excluiu, alguém já fez algo contra você enquanto você estava fazendo certo dentro da igreja. Aí se você falar assim, Galdino, eu nunca fui perseguido, reveja a sua vida na igreja. Reveja um pouquinho. Galdino, eu nunca fui, então talvez você não está participando de algum ministério, talvez você não está tão ativo na obra de Deus. Então, se você não está tão ativo na obra de Deus, se você não está participando de algum ministério, normal não ser perseguido, normal. Agora, se você está participando, se você está tentando fazer o certo na igreja, acredite,
você vai ter sentimento de perseguição. É o normal. É o normal de todo lugar que você for. Pode conversar com qualquer líder de qualquer igreja. Em algum momento ele fala assim, pô, eu já fui perseguido, sei como é isso. Qualquer líder. Aí, o que é que mantém esses líderes na posição? É quando eles percebem que eles não estão ali pela posição. É quando eles olham para aquilo ali e eles falam, eu não posso deixar de fazer isso porque Deus me colocou aqui. E aí, essas pessoas que passaram por perseguições cada vez mais extremas, elas começam a perceber que a glória e a graça está em estar ali no tempo da perseguição. É tipo assim, ó, como eu falei, se você não está envolvido em nada na igreja, é normal você vir para a igreja, ouvir a pregação e sair, tudo bem, não vai parecer perseguição para você. Mas quando você estiver na liderança, trabalhando, se você colocar no seu coração que você vai servir a igreja de maneira agora fiel, vai acontecer. E aí, tudo isso é para Deus provar o seu coração. E quando você for provado, o que você vai perceber é que só existe uma alegria para que você continue nesse lugar. É a alegria do Espírito. É por isso que Paulo fala, ora, a esperança não te deixa decepcionado. Então, alguém que não passou pelo se gloriar na tribulação, pela perseverança e pela experiência, não vai conseguir dizer isso. Mas quem passou por tudo isso e alcançou a esperança verdadeira, vai entender o que Paulo está falando. E o que o Paulo está dizendo é, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Irmãos, eu tenho orado a Deus por um carro. Não sei se os irmãos sabem que no ano passado, o pastor César, ele deixou o carro na minha mão e falou assim, Galdino, me pague do jeito que você quiser, Galdino. Eu falei, rapaz, amém. E eu estava rodando o carro para lá e para cá. E aí eu comecei a orar. E aí, na minha oração, não era para eu ficar com o carro. E aí eu pensando que era coisa da minha cabeça, rapaz, Galdino tá tão tranquilo, é tão tranquilo. E aqui na minha mente, aí Carla, sem comunicar comigo, fez um propósito com Deus, referente ao carro. E no propósito Deus falou para Carla, não é para pegar o carro. Aí Carla me contou, quando Carla me contou, meu coração pesou. Eu falei, eu já sabia, mas não queria viver essa realidade. Não queria mesmo, eu queria ter o carro, pronto. Fiquei sem o carro, amém. Aí por bastante tempo, depois que isso aconteceu, o meu coração ficava, Deus, eu quero carro. Até que Deus falou comigo assim, rapaz, se você precisasse de carro, você tinha carro. Aí aquilo ali me rasgou, porque eu percebi que Deus já tinha falado para mim que não era tempo, e eu estava lutando contra ele. Mas do fato dele me falar, me deu conforto. Confortou meu coração. E por que eu estou falando isso? Porque talvez alguém nunca vai entender isso. Talvez alguém vai olhar para mim e falar assim, não, Galdino, você é doido. Tudo bem, mas o amor de Deus derramado no nosso coração te dá paz para fazer qualquer coisa. A experiência de ter o Espírito Santo ministrando sobre o seu coração vai te dar paz para fazer qualquer coisa. E acredite, quando você chegar nesse nível, eu espero que você já esteja lá, e se você não estiver, que você chegue lá, nada mais vai te parar. Nada mais vai ter poder para tirar você do foco que Deus te colocou. E é por isso que Paulo, ele é tão eufórico, eu acho pelo menos que ele é tão eufórico quando fala assim, ó, as tribulações deste século não hão de se comparar com a glória que há por vir. É por isso que Paulo fala assim, ó, eu não julgo que já tenho recebido, mas prossigo para o alvo. É porque ele consegue perceber que não tem tribulação que possa pará-lo para continuar crendo nessa esperança. É por isso que Paulo, ele é imparável. Eu quero convidar você que a única coisa que você busque no seu coração é o amor de Deus sendo derramado pelo Espírito. Claro, é evidente que a gente tem as nossas necessidades terrenas. É evidente que nós temos um irmão que é problemático, temos uma irmã que é problemática, temos um tio, uma mãe, um filho que é problemático, e nós temos orado para que Deus nos livre, e quando Deus cura, nos alegramos.
Quando Deus resolve a situação, nos alegramos, porque Deus é poderoso e nos ama. Ele fala, batei, batei e abre-se-vos-á. Temos várias situações e vários relatos e vários testemunhos de pessoas que foram atendidas quando oraram. E Deus continuará fazendo, continuaremos orando. Se tiver algum irmão doente, a gente vai pegar esse óleo aqui, vai orar crendo que Deus vai fazer. E tudo isso é para dizer, eu não estou dizendo que eu não quero que Deus resolva nossos problemas. Eu quero que Deus resolva nossos problemas, mas se Ele não resolver, nos gloriaremos na nossa tribulação. Quando tem alguém doente, ore, eu oro, oramos para que Deus cure. Mas se Deus não curar, nos gloriaremos na nossa tribulação. Se você estiver passando algum aperto financeiro, ore pela prosperidade de Deus. Ore para que Deus resolva a situação. Ore para que Deus desamarre, como nós falamos. Mas se Ele não desfizer, nós continuaremos nos gloriando na tribulação. O que eu quero dizer a você é que Deus, Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode resolver todo o nosso problema com estalar de dedo, mas se Ele não fizer, continue se gloriando na tribulação. Fiquemos de pé. Irmãos, o que marcou, o que fez com que o Evangelho chegasse até aqui, uma religião que foi empurrada por pescadores, empurrada por ex-pecadores, e que foi empurrada por potenciais assassinos, como Simão Zelote. Chegou e alcançou reinos, alcançou poderosos, alcançou mãe de família, alcançou crianças e alcançou jovens. E só alcançou porque eles não pararam. Eles perseveraram na tribulação. E acreditem, nós não passamos pelas tribulações que eles passaram. Mas porque eles passaram e permaneceram fiéis, eis-nos aqui. Então eu quero te convidar esta noite, para que hoje pelo menos, você olhe para a sua dificuldade. Hoje, pelo menos hoje, olhe para a sua dificuldade. Olhe para isso que você está percebendo que não está tão fácil passar. Eu sei que você deve estar passando por uma situação que é difícil. Mas hoje eu quero te convidar a orar para que Deus derrame uma alegria no seu coração, apesar desta tribulação. Apesar da dificuldade que você está passando. Apesar desse sentimento de perseguição que você está passando. Apesar da tribulação que você está passando, que hoje você consiga se alegrar na tribulação. Porque Paulo fala, alegrai-vos, mais uma vez digo, alegrai-vos. E ele falou isso enquanto estava preso pelo Evangelho. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, de fato, o que almejamos é que o Senhor tire os problemas da nossa vida. De fato, o que almejamos, Pai, é que a gente não passe por dificuldade. É isso que almejamos. O que almejamos, Pai amado, é que a gente não tenha dificuldade financeira. O que almejamos é que a gente tenha uma saúde inabalável. O que a gente almeja, Pai amado, é que a gente não precise mais tomar remédios, que a gente não precise mais tomar ansiolítico. O que a gente mais deseja, Pai amado, é que a gente não fique fazendo as contas para ver se vai dar ou se não vai dar o dinheiro no final do mês. É isso que a gente almeja. Mas a nossa realidade não é essa. A realidade é que às vezes a gente ainda toma remédio. A realidade é que o mês fechou e a gente não teve dinheiro para todas as contas. A realidade, Pai amado, é que a gente ainda está sentindo dores, além de passar uma campanha em oração, além de ter orado dia após dia. E toda essa dificuldade, Pai amado, tem nos feito questionar por que o Senhor, que é todo-poderoso, não se move de maneira rápida, como o Senhor sabe, para resolver. A resposta já foi dada para Paulo, quando o Senhor disse que a tua graça vai. Esta oração, Pai amado, é para que nós possamos nos bastar na tua graça. Essa oração é para que a gente possa se alegrar, ainda que a figueira não. A nossa oração é para que a gente possa se alegrar, Pai amado, porque nós estamos sendo atribulados e perseguidos por fazer o bem, não por fazer o mal. Pai amado, nós queremos nos alegrar, nós queremos nos lançar em Ti,
nos alegrando de fato nessa tribulação, sabendo que por mais que a gente não tenha a resposta de oração hoje, a tua presença temos. Por mais que a gente não tenha o que a gente quer, o que o Senhor quer de nós, temos, Senhor. Pai, e que esse seja o motivo da nossa alegria, Pai amado, o Espírito Santo derramando o amor de Deus no nosso coração. Pai amado, que o nosso coração se alegre, não só na salvação, mas na intimidade. Não só na intimidade, mas nesse relacionamento. E que se a gente tem que passar pela tribulação, se nós temos que levar o Isaac para o Monte Moriá, a ponto de sacrificá-lo no nosso coração, que o Senhor encontre homens fiéis neste lugar, para fazer de maneira real, vivendo de maneira real, um evangelho real e maduro, para que de fato o Senhor olhe para nós e nos aprove, porque todo homem que o Senhor prova é para que ele seja aprovado. Pai amado, que o Senhor nos aprove, em nome de Jesus. Amém. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua